Fala aí, rapaziada que me acompanha no canal Complexo Vascaíno, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. CBF ajudar o Vasco? Bom, ontem eu falei sobre isso, né? Segundo o Globoesporte.com, a CBF teria trabalhado junto com o Vasco, né? Para conseguir a liberação do estádio Newton Santos, junto ao John Textor, né? Que é o dono do Botafogo hoje, né? Mas o Vasco soltou uma nota que aparentemente não foi assim que as coisas aconteceram. E bate, cara. E bate. Esse casamento bate, porque ontem, quando eu trouxe essa notícia pra vocês, eu desconfiei, cara. Eu desconfiei demais. Mas vamos lá, nota que o Vasco soltou, né? Os termos e condições foram discutidas e definidas apenas pela diretoria dos dois clubes. Ou seja, somente Vasco e Botafogo conversaram ali para agilizar esse esquema do Vasco jogar o clássico contra o Fluminense no estádio Newton Santos. E tem mais, o Vasco aproveita a oportunidade para novamente agradecer ao Botafogo pela cessão do estádio Newton Santos. E agora eu fico pensando, bateu uma reflexão, cara. O site do Globoesporte.com ontem, durante muito tempo, grandão, John Textor não queria liberar Newton Santos pro Vasco. CBF, vamos dizer assim, trabalhou junto com o Vasco para negociar o estádio Newton Santos, pro Vasco poder jogar lá. Desde quando a CBF ajuda o Vasco, cara? Desde quando? O mais recente agora, que foi esse clássico, né, entre Vasco e Palmeiras, que é um clássico nacional, né? A gente teve aquela polêmica do gol mal anulado do Vasco, do Paulinho Paula. E no outro dia, os comandantes da arbitragem que trabalham na CBF falaram que aquele gol foi bem anulado, que a arbitragem tinha mandado bem. Sendo que todos os comentaristas aí de arbitragem, famosos e não famosos, disseram que o gol tinha sido mal anulado, cara. Então que história é essa da CBF ajudar o Vasco? E por que o Globoesporte.com soltou isso com tanto vigor? CBF ajuda o Vasco. Estranho, né, cara? CBF que já prejudicou muito a gente, cara. E não ajuda a gente de maneira alguma. Eu me lembro agora, recente também, isso que a gente está vivendo em relação ao São Januário, né? A justiça bloqueando o São Januário. O Vasco fazendo de tudo, artistas famosos falando liberem São Januário, jogadores falando liberem São Januário. Em que momento a CBF ajudou o Vasco? Em que momento a CBF soltou alguma nota? Sem falar nos últimos anos, o Vasco sendo prejudicado por má arbitragem, sabe? O Vasco sendo sempre prejudicado. E eu vou além do Vasco, cara, em relação à CBF. Eu não tenho provas nenhuma, cara. Mas algumas coisas que acontecem na CBF me incomodam demais. Eu me lembrei agora em relação a sorteios. Sorteios de jogos decisivos na Copa do Brasil. Acontecem coisas muito estranhas. Mas eu não tenho provas, é coisa da minha cabeça. Pode ser maluquice minha. Mas nesses sorteios eu vejo coisas muito estranhas, cara. Pois bem, é isso. A gente passou a limpo, o Vasco soltou a nota aí e não teve ajuda nenhuma. A negociação foi entre Vasco e Botafogo. Apenas. Está confirmado, vamos jogar lá contra o Fluminense. E aparentemente o John Textor não tinha essa, não, de não querer que o Vasco jogasse lá. Pelo que soltaram, o John Textor, ele quer negociar, ele quer o bem pro Botafogo, ele quer lucrar, e ele vai lucrar nesse clássico que vai ter lá no estádio Newton Santos. Não tem essa de, John Textor não gosta do Vasco. Não, isso não existe, cara. E eu vou além, dizem que o John Textor tem um bom relacionamento com a 777, cara. Então que planeta é esse, cara? Globoesporte.com, que história é essa? CBF ajudar o Vasco? Então, rapaziada, vou fazer um pedido especial. Caso você não seja inscrito no canal, se inscreva. Minha frase padrão, Vascaíno ajuda Vascaíno. Você já ajudou um Vascaíno hoje? Não? Então esse é o momento. Conto com a sua inscrição, conto com o seu like e conto com o seu comentário. Vamos lá para a próxima notícia? Falar um pouquinho da nossa comissão técnica, né? Ramon Dias, Emiliano Dias. Segundo Pedrosa, né? Setorista aí que trabalha para o Vasco, soltou hoje no SBT Esporte, que se tudo correr como esperado, Ramon e Emiliano Dias vão ficar no Vasco para 2024. E eu torço muito para isso. Independente do que aconteça. Independente se a gente continue na Série A ou se a gente continuar na Série B. Já ficou muito claro, Ramon Dias é um técnico extremamente preparado. E é um técnico que consegue extrair o melhor dos seus jogadores. Ele só coloca em campo quem está jogando. Ele dá oportunidade. Se o cara não jogar bem, não entra mais. Não entra mais. Então eu quero sim esse projeto para o Vasco. Lembrando que não tem como passar pano, né? Apesar dos acertos, os últimos acertos aí do Paulo Brax em relação a contratações. Mas o Paulo Brax viajou demais, cara. Principalmente ali no primeiro semestre. Viajou demais. Aí eu me lembro agora do Barbieri, né?
Barbieri que tinha um contrato com o Vasco até o final de 2025. Que projeto é esse, cara? Pensando agora de cabeça fria. O Vasco fez um projeto com um técnico que nunca ganhou nada. Me fala, o Barbieri ganhou o que aonde? Nunca ganhou nada. Se eu não me engano, o Barbieri ficou 3 anos no Bragantino, não ganhou nada. O máximo que conseguiu foi uma vaga na Libertadores, cara. E que projeto é esse, cara? Então, agora acertou, contratou um técnico decente, que é o Ramon Dias, é um técnico extremamente vitorioso, e o Vasco tem que ter grandes trabalhos, grandes contratos com um técnico assim, e jogadores assim, vitoriosos. Não adianta você contratar jogadores e técnicos que nunca ganharam nada na vida para comandar um time colossal igual o Vasco da Gama. Sabe? Não tem sentido. Então, essa é a informação que eu trago para vocês, e eu digo mais. O Vasco também tem que continuar com o preparador físico, que veio junto com o Ramon Dias. O Diego Pereira, ele é excelente. Jogadores do Vasco fisicamente estão muito bem. Claro, tem aqueles que chegaram agora há pouco, ainda estão entrando em forma. Mas no geral, esse Diego Pereira, preparador físico, ele é absurdo. Desde a época do Al Hilal. Eu me lembro, eu falava na época, aquele jogo entre Al Hilal e Flamengo pela semifinal do Mundial. Pô, o preparo físico do Al Hilal deu banho no Flamengo, cara. Parte técnica é outra coisa, de jogadores, porque aí depende dos jogadores, né? Mas na parte física, o Al Hilal deu banho no Flamengo, cara. Então eu espero muito que o Vasco, sim, continue com o Ramon Dias, continue com o filho dele, Emiliano Dias, e continue com o Diego Pereira, que é o preparador físico, até 2024 e até mais, filho. Porque esse sim a gente tem que renovar, não o Barbieri, que nunca ganhou nada na vida, né? Então vamos lá, falando mais um pouco do torcedor vascaíno, né, que dá aulas, a gente lota o nosso estádio, ou o nosso mando, a gente lota como visitante, né? E vamos lá, o maior público dessa última rodada foi o jogo entre Bahia e Vasco. 46.705 torcedores, ficou à frente até do derby, do clássico entre Palmeiras, Corinthians e Palmeiras. Impressionante, torcedor do Vasco deu show mais uma vez. Então eu vou deixar a foto passando aí para vocês, de mais uma vez, torcida vascaína lotando o setor visitante, né? Dessa vez na Fonte Nova, estádio do Bahia. E eu não preciso ficar falando aqui que nos meus últimos vídeos, cara, eu sempre toco nisso, nessa tecla, mas eu acho que é muito importante. Porque muitos às vezes duvidam, pô, o Vasco não é grande, o Vasco é gigante, cara. Lotamos no Morumbi, lotamos na Fonte Nova, lotamos no estádio do Palmeiras, lotamos no estádio do Bragantino, no estádio do Internacional e por aí vai, cara. A gente lota dentro de casa e fora de casa, e dessa vez ajudamos o Bahia. O maior público dessa rodada foi entre Vasco e Bahia, dois times que estão ali, ó, na zona da degola. Zona da degola, sabe? O torcedor baiano compareceu, mas óbvio, tava jogando em casa na Bahia, e o torcedor vascaíno, né, lotou, porque o torcedor do Vasco é nacional, né? O torcedor do Vasco é nacional. E lotamos e ajudamos o Bahia. E a gente pega esse mérito junto também, né? Vasco e Bahia foram o maior público dessa última rodada. Muito importante isso. E vamos lá, mais uma informação interessante, né? Mesmo na folga, o zagueiro Maicon segue mantendo o foco. Isso é importante. É como eu falei, eu elogiei nosso preparador físico, Diego Pereira, que dentro do clube deixa os caras em forma. Mas é importante os jogadores se dedicarem fora também. Nesse momento que o Vasco está vivendo, precisamos todo mundo focado 100%. O vídeo está passando aí para vocês. Zagueiro Maicon está treinando, academia particular. Muito interessante, lembrando que os jogadores estão de folga. Hoje é o último dia de folga, o time volta a treinar amanhã. Alguns jogadores já estão treinando, né, para entrar no ritmo, como o Paê e o Rossi, que ainda estão fora de forma, né? Mas o nosso zagueirão Maicon, que está surpreendendo, fez uma ótima partida contra o Bahia. Contra o Palmeiras ele fez uma partida decente, não falhou, sabe? E é importante, é isso aí, Maicon. Cai pra dentro que só assim a gente vai sair desse buraco, né? Foco total, cara. Foco total, porque quem paga o seu salário é o Vasco, quem coloca comida na sua mesa é o Vasco, filho. Então é tudo pelo Vasco e vambora sair desse buraco, que eu tô ansioso demais, cara. Não vejo a hora de terminar essa novela toda, né? E pra finalizar, vamos lembrar pra vocês, né? O Vasco fica 2 semanas de folga, graças a essas semanas de jogos de seleção, né? Nós vamos ter os nossos representantes. A gente tem o Medel, né? Que foi convocado para a seleção chilena. A gente tem o Puma, que eu não sei porquê, mas foi convocado para a seleção do Uruguai. Puma esse que entrou contra o Bahia não comprometeu. Eu acho que eu estou enxergando o Puma tendo mais oportunidades, né? Robson Bambu, que ofensivamente não consegue fazer nada, defensivamente até consegue ajudar um pouco ali, mas ofensivamente é uma draga, né? E temos também o Marlon Gomes, que está na seleção pré-olímpica, inclusive junto com o Andrei, né? Andrei, nosso cria, que hoje joga no campeonato inglês. Então, rapaziada, é mais ou menos isso. Espero que vocês tenham curtido o conteúdo. Peço mais uma vez, caso você não seja inscrito no canal, se inscreva.
Minha frase padrão, Vascaíno ajuda Vascaíno. Você já ajudou um Vascaíno hoje? Não? Então esse é o momento. Conto com a sua inscrição, conto com o seu like, conto com o seu comentário. Canal Complexo Vascaíno trazendo vídeo para vocês todos os dias, há 5 meses, falando sobre Vasco. E espero que vocês estejam curtindo o meu conteúdo, né? Então é isso, rapaziada. Forte abraço e um bom feriado para vocês, né? Um bom feriado aí, um bom descanso. Tranquilo? Tamo junto, galera. Boa noite, bom dia e uma boa tarde. Valeu, é nóis.